Aliás, você tem lido a palavra de Deus? Você tem lido, você tem se relacionado com a palavra? Quem é que leu a Bíblia hoje? Quem é que leu a Bíblia ontem? Quem é que leu a Bíblia... Hoje é sexta? Quem leu a Bíblia quarta? Sem ser na igreja. Quem leu a Bíblia na terça? Quem leu a Bíblia na segunda? Quem leu a Bíblia no domingo? Sem ser na igreja. Ah, pastor, eleição e não sei o que, não deu e não foi. Vai nessa. Por exemplo, você sabia que a palavra de Deus diz que um anjo, na grande tribulação, quando Cristo vir buscar a igreja, diz que um anjo vai vir buscar. O anjo vai vir com o evangelho e vai pregar para as pessoas? Sabia disso? Não. Está na Bíblia. Sabia que na Bíblia existe um livro chamado Abacuque? Sabia que na Bíblia existe um livro chamado Macabeus? Não, não existe. Sabia que Jesus, os livros apócrifos, o fato de Jesus não ter citado eles, uma das razões deles não serem, que tem na outra Bíblia, em outras Bíblias, mas ele não é tido como um livro inspirado pelo Espírito Santo, porque Jesus não citou ele. E eles, a Bíblia toda, ela não entra em contradição contra si mesmo, certo? Porque Deus é Deus, ele não entra em contradição consigo mesmo. E na Bíblia toda eles são escritos cerca de 40 autores. Dos 40 autores, nenhum deles se contradiz. Tudo conversa. O Gênesis, lá em Judas, tem Judas também, mas não é o Iscariotes. Você não sabia disso, né? Pois é. O Judas lá é citado, ele cita Gênesis. Apocalipse tem acontecimentos dos evangelhos, tem acontecimentos do início, do princípio. Então nós precisamos buscar e entender, principalmente quando o assunto diz os evangelhos, a vida de Cristo. Nós precisamos ler, nós precisamos não só ler como entender, ler para entender. E baseado naquilo que nós entendemos, nós conduzimos a nossa vida. Em nome de Jesus. Todo mundo achou Gênesis? Por isso, nós temos estudo bíblico todo sábado às 18 horas. Estudo bíblico é aquilo que você vai aprender no primeiro módulo acerca do básico do básico, conhecendo o mundo espiritual, o básico do que é a Bíblia, o básico de quem é o Espírito, o básico a respeito de batismo, de salvação, de dízimo, de oferta, tudo isso. Depois, falando sobre o Espírito Santo, os atributos do Espírito Santo, quem é Ele? Ele é Deus mesmo? Ou Ele é só o faxineiro do céu? O que é isso? Depois o terceiro módulo e o quarto módulo que fala sobre a Bíblia. Cada módulo é um trecho ali, é um livro da Bíblia. Então, venha no estudo bíblico. O módulo que vem, que vai começar, acho que é só o ano que vem, eu acho que pelo tempo não dá mais. Venha, participe, faça um esforço em nome de Jesus para você participar do estudo bíblico. Não negligencie, porque senão às vezes a gente está pregando aqui, eu não tenho tempo de pregar e explicar as coisas ao mesmo tempo, senão o culto vai ser lá para... Mas se você estuda, quando a palavra diz e quando é citado que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, o que significa isso, pastor? Quando você vem no estudo bíblico, você sabe
Como assim? Mas Abraão era em Gênesis, e como que ele ficou sabendo? Você vai saber que as promessas e que tudo aquilo que você vai ler o Antigo Testamento, você vai ler o Novo, você vai ver que tudo aquilo que Jesus cita no Novo Testamento tem a ver com o Antigo. Você vai ver que toda a Bíblia aponta, o Antigo Testamento aponta para Cristo e assim por diante. Você entendeu porque você precisa estudar? Você precisa entender a Bíblia? Ah, mas eu já fiz um montão de curso. Ah, mas eu já li ela de trás para frente, já vi a Bíblia toda. Você pode ter lido, mas tem muito mais coisas para você aprender. Tem muito mais coisas para você aprender. Tem muito mais coisas. Primeiro porque a Bíblia, ela foi, no Antigo Testamento, foi escrita em hebraico. E o fato de ter sido escrita em hebraico significa que não foi escrita numa língua que é nossa. Foi escrita em uma outra língua. E às vezes o sentido de uma palavra que para nós está parecendo uma coisa, você vai procurar a fundo, é um outro sentido. Então você percebe que tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. Então, agora mesmo, pastor, quer saber como é que é? Sábado agora, mais conhecido como amanhã, eu vou estar aqui, eu vou dar uma aula aqui. Que não dou todas as aulas, Tem aula que é a pastora Raquel, outra aula é a pastora minha esposa, outra aula é o presbítero, outra aula é o Fano, outra hora é o diácono Fano, outra hora é o diácono Lincoln. Venha buscar e se aprofundar em Deus. Amém? Gênesis 12:1 diz assim: Ora, disse o Senhor sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora corre rapidinho assim, Gênesis 22. Gênesis 22 é logo depois de Gênesis 21. Lê minha Bíblia. Gênesis 22:1. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali sobre um dos montes, e eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abrão e questionou, falou: o que? O Senhor me deu esse filho para agora vir querer arrancar de mim? Foi isso? Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Até aí. Senhor Jesus, nós te agradecemos, obrigado pelo teu Espírito e pela tua palavra, que aqui está apresentada diante de nós. Fala conosco, usa-me como canal de bênção. Todo e qualquer tipo de atrapalhação, nós amarramos, declaramos fora deste lugar, está amarrado no abismo,
e que importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Importa é que a sua voz e a sua presença seja sentida e ouvida neste lugar. Importa é que o teu Espírito, que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Vem, Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus, e a ti daremos honra, glória e louvor. Amém. Quem tem o Espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Pode se assentar. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história. E eu queria te perguntar, o que história que você está construindo? Que tipo de história eu e você estamos construindo? Porque existem duas formas de você construir uma história e de você seguir a sua vida. Você pode construir a sua história sem Deus, vivendo a sua vida à sua maneira, do seu jeito, segundo as suas regras. Você pode vir à igreja e conduzir, ouvir a palavra, mas quando você vai tomar as suas decisões, você toma as suas decisões segundo aquilo que você acha que é certo, e não segundo aquilo que a palavra diz, e não segundo aquilo que o Espírito te direciona. Ou você pode construir a sua vida passo a passo, dia após dia, mês a mês, anos e anos, construindo a sua vida passo a passo, ouvindo a voz de Deus, sendo conduzido por Ele, nas decisões você ponderando e vendo o que a palavra, baseando a sua vida na palavra, conduzindo a sua vida em cada decisão e ouvindo, buscando ouvir o que Deus está te direcionando, para onde Ele está te soprando, para onde Ele está te direcionando. Essas são as duas únicas formas de alguém conduzir e de construir uma história. E há quem diga, e há quem ache que conduzir a sua vida da maneira que quer pode ser algo muito vantajoso, porque aí você toma suas decisões, ou ora você quer a palavra, ora você não. Aquilo que convém você decide segundo aquilo que você quer, as bênçãos e tudo. Ora, se é algo mais que não te agrada muito, aí você vai e decide por você mesmo. Há quem diga que dessa forma vai muito bem, porque tem muitas pessoas lá fora que, pastor, são ricas, têm muito dinheiro, são prósperas e não têm a Deus. Só que há um peso muito grande em de construir a sua vida e prosperar e ganhar dinheiro, porque as pessoas elas acham que vida é só prosperar e ganhar dinheiro. Se a pessoa está ganhando dinheiro, então está tudo bem. Só que a vida financeira, a vida material, a vida financeira é só uma das coisas que compõem a nossa vida como um todo. Tem pessoas que a única coisa que ela tem de bom é só o dinheiro. Tem pessoas que a única coisa que ela tem de bom é só uma vida profissional bem sucedida, só isso. O restante todo está ferrado, acabado, destruído. Principalmente se tem comprometimentos espirituais sérios. Principalmente. Mas nós vemos que Abraão decidiu, Deus o chamou, mas ele também escolheu e decidiu, falou, não, eu vou ouvir e vou seguir. Abraão decidiu construir também a sua vida com Deus.
decidiu a sua vida, decidiu conduzir a sua vida, não segundo aquilo que ele mesmo queria, porque se ele te quisesse dessa forma, ele teria continuado com o pai dele, mas ele ouviu a voz do Senhor, e o texto diz que Deus falou com ele e disse: Abraão, sai da terra da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então ele foi, pegou a sua família, pegou aquilo que ele tinha e foi. E decidiu seguir e ouvir. Porque há quem, às vezes, né, as pessoas acham que, não, Deus foi, falou com Abraão e pegou ele, jogou ele, foi empurrando ele. Não. Ele também teve que decidir. O texto diz que ele saiu, ele obedeceu àquela voz. Então, é uma questão de decisão também. Se você vai construir a sua história do seu jeito, da sua maneira, ora do seu jeito, ora do Senhor. Ora do seu jeito, ora do Senhor. Ora que você quer crise de santidade, ora você quer fazer as coisas, quer extravasar. Ora você quer decidir, quer fazer as coisas, ora você quer decidir pelas coisas da carne. Então, Abraão não fez isso, ele decidiu viver e ouvir a voz do Senhor, baseado numa promessa que Deus havia feito para ele. Então, eu te pergunto, você tem uma história com Jesus? O pouco tempo que você tem, ou o pouco tempo que você ouve e tem sido pregado o evangelho para você, ou o pouco tempo que você tem na igreja, ou muito tempo que você tem na igreja, você tem uma história com Jesus? Ou ela foi interrompida? Se comparar a nossa vida com um livro, vai ter partes que no início, ali na introdução, vai ter coisas escritas, vai ter coisas ali escritas, o Senhor continuando escrevendo a tua história, e aí, dado na 10ª página em diante, vai estar tudo em branco? Ou não tem, só tem um risco e o restante de tudo é em branco? Porque é você que decide se Jesus vai continuar escrevendo a história que ele já conduziu antes. A palavra diz que todos os nossos dias já estão escritos no seu livro. Jesus já tem uma história perfeita, maravilhosa, um plano e um projeto perfeito para mim e para você. Só que independente das nossas escolhas, aquilo, ele ainda tem o seu jeito, o seu amor sempre vai convergir e tentar nos conduzir para o plano dele. A pergunta é se eu quero deixar ele continuar escrevendo essa história na minha vida, continuar conduzindo. Porque num livro, quando você lê um livro, quem tem o hábito de ler, se ele tem o livro, ele tem introdução, não tem? Ele tem uma introdução, ele tem o início ali e prefácio, introdução do livro para você entender do que está falando, entender sobre o assunto, se inteirar sobre o assunto, e depois tem módulos, não é módulos que fala. Como é que fala? Capítulo. Lembrei. Capítulos. Tem capítulos. E aí você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo e vai entendendo os capítulos. Tem pessoas que, o povo do deserto, por exemplo, a história deles terminou no deserto. Porque tinham outros capítulos. Tinha o capítulo do Egito. A introdução era Deus falando com Moisés, os chamando e falando: eu ouvi meu povo, eu ouvi a aflição do meu povo, eu estou vendo o que está acontecendo com eles. Eu ouvi, senti e olhei. Estou enxergando, eu estou vendo que o meu povo. Então Deus vai, chama Abraão, ali está a introdução. Aí começa o capítulo, os sinais no Egito. Depois tem o segundo capítulo, que é no deserto. E depois tem o terceiro capítulo, que é a terra prometida.
a conquista da terra prometida. Só que muitos pararam no deserto e morreram no deserto. Aí eu te pergunto novamente, em que capítulo da sua vida você parou? Tem uma história. Se quer ter uma história com Jesus, você precisa pagar um preço. Não tem como viver uma vida e você receber as coisas que o Senhor tem para a tua vida sem pagar um preço. Precisa pagar um preço de espera, precisa pagar um preço de resistência, de muitas vezes as coisas vão vir contra você, mas você vai ter que resistir. Muitas vezes as coisas vão querer te abater, mas você vai ter que resistir. Você vai ter que esperar e aguardar no Senhor e não tomar as decisões que você quer tomar, mas aguardar até que o Senhor te dê o aval para tal. Se você sabe de onde, se você sabe, porque assim, quem tem uma história, por que existe a necessidade de você construir uma história com Deus? Sabe por quê? Porque quando você olha para trás, olha para trás. Olha para trás. Quando você olha para trás, é o sinal de que você sabe de onde Deus te tirou. Você vai olhar para trás agora. Você tem algum ponto de partida aonde você sabe de onde Deus te tirou? Aonde você sabe o que Ele fez com você? Você precisa saber de onde Deus te tirou. Você precisa saber o que Deus fez na tua vida. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não constroem uma história, querem viver de bênção em bênção, querem viver de milagre em milagre, querem pular etapas. Não querem construir uma história como Deus construiu, e Abraão construiu uma história com Deus ali durante aquele tempo. Porque quando Deus fez a promessa para ele que seria uma bênção, que daria um filho para ele, demorou muito tempo. Demorou cerca de 25 anos para ele ter um filho. E ele já era idoso, tinha 75 anos. Por quê? Porque Deus queria construir uma história de relacionamento, uma história com Abraão. Assim como Ele quer construir, quer estabelecer um relacionamento, uma história comigo e com você. Ah, mas eu já vivi muitas coisas, mas não, a obra de Deus não parou na minha vida e na sua vida. Tem muito mais para nós conhecermos dele. Existe uma história muito maior, existem coisas muito maiores que ele quer construir na minha vida e na sua vida. Se fosse assim, João na ilha de Pátimos estava lá, ele já era idoso, de cerca de mais ou menos 90 anos. O que você espera de viver de novo com 90 anos? Nada mais, só está no bico do corvo esperando o fim chegar. Só que ele já havia pregado, todos os amigos dele já haviam morrido e estava ali, e de repente algo o aguardava. Aí de repente ele está na ilha de Pátimos e o próprio Cristo aparece para ele glorificado e dizendo: eu sou o alfa, o ômega e o fim. Escreve, e você vai começar a escrever agora as coisas que há de vir. Você vai começar a escrever agora, porque eu tenho coisas para te revelar, coisas novas. Por mais que você tenha vivido o que você tenha vivido, João, mas eu tenho coisas novas para te revelar. Você tem experiências que você ainda não viveu, que eu quero te fazer você viver. E João vê a glória de Deus ali, vê o Cristo glorificado dizendo: eu sou o alfa, o ômega e o fim. Eu sou aquele que estava morto, mas estou vivo agora. E no capítulo 4, Jesus manda as cartas para as igrejas, explica ali, mostra para ele. De repente chega no capítulo 4 e fala assim: não, João, você está muito aí, está muito distante, assim, você precisa vir para a atmosfera de cá. E João na ilha de Pátimos, preso numa ilha, como um criminoso, um bandido, de repente
O texto diz que ele é arrebatado e tirado daquela atmosfera e levado para a atmosfera celestial. E ali o Senhor começa a revelar muitas coisas para ele. Você acha que você já viveu tudo que você poderia viver, mas sempre tem algo novo para ser revelado para você. Você acha que você já viveu tudo o que você acha que você deveria viver, mas o Espírito Santo tem para te dar e para te revelar e para te agasalhar de uma forma como você nunca viveu, para você fazer você viver experiências que você nunca sequer passou na sua cabeça, para te usar de uma forma que você nunca pensou que você poderia ser usado, para te entregar coisas que você achou que você nunca poderia ter, ou até mesmo que você nunca pensou, porque você está focado só aqui, e de repente Jesus te dá um reboliço, faz um reboliço na sua vida e te entrega para te fazer você entender que o que Ele tem para a sua vida não é aquilo que você está focado, pensando só aqui no natural. Então Ele quer construir uma história na minha vida e na sua vida, a ponto de, para que você olhe para trás, e quando, nos momentos em que Satanás quiser vir te assolar, nos momentos em que ele quiser vir te assolar, nos momentos que ele lançar as suas setas, as suas mentiras, as suas afrontas, você olhe para trás e você fala: vai atrás de mim, Satanás, porque eu tenho as marcas do Evangelho, eu tenho uma história que eu construí com o meu Deus, eu vivi experiências, eu sei quem Ele é, Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não era ninguém, a minha família estava destruída, mas Ele me resgatou, Ele me tirou do pecado e me constituiu povo eleito, nação, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ele me resgatou, Ele me lavou com o seu sangue, Ele me revestiu de autoridade. Então o Senhor quer construir uma história comigo e com você. Uma história. Vire-se para quem está do seu lado. Vocês estão dormindo demais. Fala assim: Jesus quer construir uma história com você. Amém. Amém. Muitos têm vivido. Sabe o que isso precisa acontecer? E eu acho muito legal quando fala, né, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, ou de Jacó. Sabe por quê? Porque é o mesmo Deus, só que o mesmo Deus que se relacionou com Abraão. Agora, Abraão, por que é muito legal? Por que você acha que o próprio Deus fala para Josué: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, já morreu, agora é com você. Não, mas o Moisés, o que será que Moisés fala? Eu estou com você. Agora, ele construiu uma história com Moisés, já foi. Agora eu vou construir uma história com você. Agora eu vou fazer este povo e vou dar vitórias para você, e este povo vai ver maravilhas que vocês ainda nem viveram. Então, não viva na aba da história dos outros. O que você viveu? Então, um dia eu estava lá na igreja, e aí manifestou um demônio, o pastor foi lá e expulsou o demônio. Um dia eu estava lá, e aí o pastor foi, a pastora foi e cantou louvor, e o povo foi curado, e o povo começou a orar em línguas. Mas um dia eu estava lá, mas aí o diácono, o irmão lá, e foi e começou a orar e profetizar e tal. Um dia alguém, é sempre alguém, e você não vive nada. Porque Deus não quer derramar, porque Deus não quer te fazer viver alguma coisa? Não. O Senhor não nos chamou para viver na aba de ninguém. Só que você precisa decidir que história que você quer viver, com ou sem Deus. A sua história, as suas experiências,
a cura que Ele derramou sobre a tua vida, os milagres que Ele fez na sua vida, a voz que Ele soprou e que Ele falou com você. Vai ter dias que Ele vai usar pessoas para falar com você, vai ter dias. Vai ter dias que Ele vai soprar e vai usar pessoas para te curar e tal e tal. Sim, mas tem que ter os dias que Ele, você e Ele e você, no teu quarto, no teu secreto, e Ele te encheu o quarto da glória dele, e você começou a sentir a presença de Deus, e você começou a viver ali coisas tão maravilhosas, e de repente você saiu dali maravilhado, e de repente alguém que você percebeu que estava com uma cara meio esquisita, você percebeu, o Espírito te deu discernimento, você viu que a pessoa estava endemoniada, e você foi e orou, e a pessoa foi curada e foi liberta, porque as suas experiências. Ou você vai entrar e sair da igreja da mesma forma até quando? Ou você vai viver também só de passado também? Porque tem esse também. Um dia, quando era a pior coisa, eu detesto crente velho. Não gosto. Quando vê, por exemplo, alguém chorando no culto assim, e fala: ei, essa já foi a minha época, eu já vivi isso. Então isso daí é coisa de novo, é coisa do primeiro amor, é coisa de quem está ainda no primeiro amor. Pois é, você perdeu por quem então? Porque ele está melhor do que você, porque você está olhando e falando que é coisa da sua época. Não, a época não passa não, meu amigo. O primeiro amor tem que continuar ardendo dentro de mim e de você todos os dias. Senão você vir aqui ficar lavando, pregando, fazer qualquer coisa sem o amor, sem queimar dentro de mim, de você, já morreu. Você já morreu. Você só está andando. Precisa arder. Precisa arder. Quando vem alguém aceitar Jesus, você tem que, aquilo precisa mexer com você. Quando fala Jesus, quando você ouve falar da cruz, quando você ouve pregar, quando você ouve a palavra, quando você, sabe, quando você comete um erro e aquilo incomoda, porque o religioso é assim. Ele não tem história com Deus. Ele tem só as primeiras páginas ali, a introdução. Depois dali não tem nem mais capítulo. Tem gente que não tem nem capítulo, só tem a introdução do livro. O restante da história, alguns têm a introdução em o primeiro capítulo só, depois as páginas tudo em branco. E aí ele fica: minha época, cadê o novo? Cadê agora? Eu já vivi coisas maravilhosas no meu passado, mas tem coisa nova. Tem coisa nova. Tem coisa nova. Glória a Deus, porque também já vivi as coisas no passado, mas agora é outro tempo. E o Senhor tem outras coisas para construir comigo, para construir na minha vida, coisas para me libertar, para me limpar, para me santificar. Porque naquela época eu vivi coisas, mas eu não estava tão... Eu ainda tinha coisas para o Senhor limpar. Hoje eu vivo coisas, mas eu estou sendo limpo a cada dia. E o que eu era antes, eu não sou mais hoje. Então, esse negócio de ficar, mas um dia... Não, é novo. O Senhor está te chamando para coisas novas, para viver coisas novas com Ele. E como eu falei, muitos têm uma história conduzida, mas sem Deus. Sabe por quê? Primeiro, porque não querem pagar um preço. Segundo, porque são vencidos pelo cansaço. Terceiro, porque são desobedientes à direção de Deus. Vou dizer de novo. Sabe por que as pessoas não vivem uma história com Deus? Primeiro, porque não querem pagar um preço. Um preço de oração, de esperar, de ouvir a voz de Deus. Eu gostaria tanto de fazer assim, de Deus revelar aquilo que a pastora faz assim e tal. Vai, pergunta para ela quanto tempo que ela gastou de oração, quantas renúncias, quantas vezes, quantas madrugadas. Senta com ela e bate um papo.
Aí você vai descobrir que não foi da noite pro dia. Foi da noite pro dia? Ah, mas eu queria assim orar, falasse com essas palavras assim, conhecer como o presbítero. Foi da noite pro dia? Foi da noite pro dia, presbítero? Não quer pagar um preço. Ah, mas eu queria sentir a presença de Deus assim como eu vejo a cara assim dos outros, fazendo aquela cara orando. Pois é. Quanto de pecado você tem renunciado? Quanto da sua carne você tem renunciado? Quantos anos? Tem que pagar um preço. Muitos não querem. E por isso não tem uma história. Muitos são vencidos pelo cansaço. Ah, esse negócio de não, eu vou viver. Ah, esse negócio de ficar orando, esse negócio de ficar assim, não, esse negócio não é pra mim. Eu vou viver minha vida. Tá bom, então. Aí você passa o tempo, aí você volta pra igreja, aí você vê que tá todo mundo em outra vibe espiritual, gente já ali posicionada, outro já casou, já está constituindo família, já está cheio do Espírito, o Senhor já o revestiu de autoridade, o outro já está profetizando, o outro já está ali, o outro o Senhor já está usando nas empresas, o outro já está ali. Porque não, mesmo cansado, continuou vindo, continuou perseverando, continuou posicionado. E desobediência à direção. Muitos são desobedientes à direção, por isso não tem uma história. O que o Senhor disse para Saul? Porque ele havia mandado ele ir lá, guerrear, destruir, voltar. Ele foi e quis fazer do jeito dele. E aí ele vai e fica triste. Não, já era, o Senhor deu cabo do teu reino. E aí ele pegou e falou assim, Samuel foi sair, ele foi, segurou na orla do manto, ali na roupa do sacerdote. Vexame total, né? O pastor saindo, imagina aquela cena, o pastor indo embora. Não, pastor, pelo amor de Deus, a pessoa rasgando, arrancando a roupa. Aí rasga a roupa, ele fala assim como essa roupa que você pegou aí rasgou, assim também o teu reino já foi rasgado de você. E tem mais, se você tivesse obedecido e dado a voz do Senhor, o Senhor teria confirmado hoje o teu reino para sempre, a tua descendência sobre o trono de Israel. Contudo, você não deu ouvido, então não teve história com Deus depois, porque decidiu fazer. Certo? Abraão ouviu uma voz, ouviu, seguiu e foi adiante, obedeceu. Seguiu e obedeceu, sem questionar. Sem questionar. A coisa que eu mais detesto quando os meus filhos, a Esther, gosta de fazer isso, até a gente falar um pouco mais alto, que aí às vezes não precisa nem bater. Se fala um pouco mais alto, ela fica sentida e começa a chorar. Vai lá tomar banho. Por quê? Como assim por quê? Pelo amor de Deus. Você precisa tomar banho, você está suja. Vai tomar banho. Ou então quando é os maiores, que eu não quero citar nomes, mas estão aqui presentes, vai lá fazer da coisa. Por que eu? Porque eu estou mandando você. Como assim por que você? Obedeça. Abraão obedeceu e foi, sem questionar. E o mais engraçado, para a gente encerrar, o mais legal, que eu acho interessante na vida de Abraão, é que Abraão, ele não hesitou em entregar o filho dele. Era o único que ele tinha. Você não está entendendo? Era o único filho que Abraão tinha tido na sua velhice. Primeiro, já parte do princípio que ele nem tinha, antes de Deus falar com ele, ele nem tinha mais esperança de ter filho nenhum. Já começa por aí. Aí Deus vai e faz uma promessa para ele, acende a chama da esperança. Ô Senhor, vai. Ah, mas Senhor, como que eu vou ter um filho?
se eu tenho minha herança ali, é o meu mordomo que vai dar. Não, vai nascer de você, até que o Senhor vai, e Isaac nasce e tal. Aí, passado algum tempo, o Senhor fala assim: esse filho da promessa, me dá ele. Hã? Me dá ele. Não, Senhor, assim, aquele que o Senhor havia me prometido e falado que eu herdaria, seria pai de muitas nações através desse filho, esse que você está pedindo? Sim, esse mesmo. O texto diz que ele não questionou. Não mostra que Abraão questionando. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O teu único filho, o teu unigênito. Vai, pega ele, vai lá no Monte Moriá e oferece ele. Maravilha. O texto diz que ele não questionou. Foi, pegou o menino, foi, pegou, rachou a lenha, foi e seguiu. Pegou os servos dele, foi, rachou fora. Foi embora. Sabe por que ele não hesitou? Sabe por que ele não hesitou? Porque nessa altura do campeonato já havia sido uma história construída. Tem coisas que, se Deus pedir para você hoje, você não, que isso. Mas uma história vai sendo construída dia após dia. O Senhor vai te levantando, você vai vendo que o poder dele sendo manifesto na tua frente, na tua casa, na tua família. O Senhor vai construindo uma história com você. Ele vai construindo, ele vai fazendo milagres. Você vai entendendo, aprendendo a discernir quando é a voz dele, quando não é a voz dele. Vai ouvindo, vai discernindo. Ele vai te transformando no seu interior. Você vai crescendo e vai adquirindo maturidade. E foi exatamente neste ponto que Abraão chegou. A ponto dele foi pedir o próprio filho e falar, não hesitar em seguir. Sabe por quê? Porque Abraão já conhecia Deus o suficiente para entender que, ainda que ele tivesse pedido o filho dele, ainda que ele tivesse morrido, Deus era poderoso para trazê-lo de volta. Como diz no próprio Hebreus, quer ver? Para a gente encerrar, abre em Hebreus 11:17. Hebreus 11:17. Acorda, Gabriel. Então não costa, porque senão experiência própria. Hebreus 11:17. Achou? Achou? Diz assim: pela fé quem? Pela fé, quando posto à prova, ofereceu, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Aqui se tinha dito: Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era o quê? Para o quê? Então eu não estou doido, né? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então Abraão já tinha uma história tão construída com Deus, uma vida ali tão íntima, um relacionamento tão próximo com Deus, que ele já tinha plena convicção que foi: isso aqui, meu filho, tá bom. Ainda que ele morresse, Deus era poderoso para trazê-lo de volta, porque o poder de Deus não tem limites. Então, quando Deus te pedir, quando você for construindo a tua história, quando você for vivendo coisas com o Senhor, quando Ele te pedir, quando você tiver
ter que renunciar coisas por amor a Ele, renuncie. Quando Ele te pedir coisas, quando Ele te pedir uma direção e te der uma direção, siga, obedeça, porque Ele é poderoso para sustentar aquilo que Ele te dá, a promessa que Ele te fez, o caminho que Ele te direcionar a Ele, é poderoso para te sustentar em nome de Jesus. Ainda que você não esteja vendo nada, Ele é poderoso para te sustentar em nome de Jesus. Ainda que você esteja recebendo afrontas, ainda que você esteja sendo injustiçado, ainda que você não esteja vendo nada aos teus olhos humanos, você tenha certeza que Ele é poderoso para te sustentar em nome de Jesus. Se coloque de pé. Ele é poderoso para te sustentar. Abraão tinha uma história e Deus não é inconsequente. Ele pede Isaac exatamente no momento certo, que ele tinha certeza que Abraão ia entregar sem hesitar. Eu tenho certeza que se ele tivesse pensado mais medo, alguma insegurança, Deus tinha falado, Deus tinha deixado claro ali. O texto não diz. O texto não diz. E se tem alguns momentos, ainda mais um momento como esse, Deus teria deixado claro. Não, Abraão titubeou um pouquinho, não hesitou, porque tinha uma história construída, uma história de relacionamento. Abraão conhecia Deus, não totalmente, porque não tem como, mas o suficiente para saber o que Ele poderia fazer. Você conhece a Deus suficientemente a ponto de saber o que Ele pode fazer na tua vida? Você conhece a Deus o suficiente para saber que Ele pode te sustentar e que Ele vai te sustentar? Você conhece a Deus o suficiente para crer que Ele é poderoso para fazer o impossível? Você conhece a Deus o suficiente para entender que não é do seu jeito, que não é segundo os seus contatos, as suas formas, para você entender que não é da sua forma, mas que Ele é poderoso para te sustentar do jeito dele? Feche os teus olhos. Ele quer construir uma história com a gente. Ele quer construir. Abraão tinha uma história, e por isso ele fez sem hesitar, porque sabia que Deus era poderoso, como o texto diz. Deus era poderoso para, ainda que fosse necessário, ressuscitá-lo e trazê-lo de volta à vida. Que Deus é poderoso. Deus era poderoso. Tem tantos homens na palavra. Caleb, ele creu tanto, ele sabia, tinha vivido tanto uma história com Deus ali, que depois de 40 anos, quando Deus fez a promessa, ele tinha 40 anos, não era mais um garoto. Depois, com 85 anos, ele chega na terra de Hebron e ele relembra Josué. Lembra quando Moisés, servo do Senhor, me prometeu e falou assim que essa terra seria minha? Lembra disso, Josué? A gente estava lá comigo. Que ele fez e falou assim: ó, aquele lugar que você pisou a planta do teu pé, aquele lugar já é teu. E o texto diz que ele perseverou em seguir, perseverou em obedecer o Senhor seu Deus. E ele ainda declara de forma tão assim que me deixa de boca aberta, porque é algo maravilhoso. Ele diz: com 85 anos, a força que eu tinha antes, há 40 anos atrás, hoje eu tenho 85 anos, tal é aquela força, tal é essa hoje que eu tenho, não só para ficar com sombra e água fresca, não, para guerrear, para conquistar a terra. Tal era a força de antes, tal é agora, porque ele perseverou em seguir ao Senhor, ele obedeceu, ele construiu uma
uma história, porque ele sabia que Deus era poderoso, que ainda com aquela força, com aquela idade que ele tinha, Deus era poderoso para entregar aquela terra a ele. Porque ele sabia, ele perseverou, ele sabia, Deus fez a promessa, Deus vai nos dar. E Deus deu a terra para eles. Deus está aí construindo uma história na minha vida e na sua vida. Deixe Ele construir essa história. Deixa Deus construir uma história. Porque você pode viver a sua vida, viver a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você vai conduzindo, você vai, vem à igreja, sai da igreja, mas o Senhor não está construindo uma história com você. Porque Ele quer fazer muito mais. Ele quer fazer você viver coisas muito maiores. Coisas sobrenaturais. Um homem com 85 anos ter força para guerrear. É Deus, não tem outra explicação. É Deus. É Deus. É Deus na minha vida e na sua vida. Se não for Deus, não tem outra fórmula, não tem outro jeito. É com Deus. É com Deus que a gente escreve a nossa história. É com Deus que a gente constrói as coisas. É com Deus. É com Ele ali do nosso lado. É com Ele ali nos ajudando. Vai ter dia que não vai ser dia bom mesmo. Não vai ter dia. Vai ser dia que as coisas não vão ser do jeito que a gente quer. As coisas não vão bem. As coisas vai dar tudo errado mesmo. Mas Ele está ali conosco. Ele está construindo a história. Ele está nos lapidando. Ele está nos enchendo. Ele está nos revestindo do seu poder. Ele está construindo uma história. Ele está nos dando experiências. Ele está nos dando experiências. Ele está nos forjando para viver coisas maiores. Coisas maiores. Coisas maiores. Para que quando você chegar diante do gigante, você vai poder ter uma história construída e dizer: ah, veio o leão, ó, esse aqui não é o meu primeiro obstáculo. Porque quando veio o leão e o urso, eles vieram para pegar ali as ovelhas do rebanho, mas eu os feri, eu os venci. E da mesma maneira vai ser esse gigante. História, história. Comece a orar agora. Comece a construir a tua história agora. E a estabelecer um pacto com o Senhor e dizer: Senhor, eu quero construir a minha história contigo. Eu quero andar contigo. Eu quero andar com o Senhor. E dizer, como o próprio Jó disse lá no capítulo 42 de Jó, e dizer: ah, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Eu só ouvia, eu fazia os meus rituais, eu oferecia a oferta, eu fazia as coisas lá, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu te conheço, Senhor. Hoje eu estou perto. Hoje eu sinto a sua presença. Hoje nem preciso de ninguém orar por mim. Hoje não precisa de fazer nem muito esforço, porque eu mal abro a boca e posso sentir a sua presença. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. É uma história, é uma história, é uma história. É uma história. Você ora hoje, não acontece amanhã. Não, é uma oração de hoje. E vai orando e vai jejuando. São anos de jejum, de oração, de joelhos, de humilhação, de muitas vezes passando coisas que você acha que é injustiça, e olhando ali e ninguém tá vendo, e você já deu por perdido, nem vou receber mais, nem vou mais viver isso, nem vou, já até abriu mão. Mas o Senhor está de olho. Ele está de olho. Nós não passamos desapercebidos aos olhos dele, porque
em tudo isso Ele está nos enxergando, Ele está nos vendo a nossa vida de oração, Ele está vendo a nossa vida de entrega e derramada na presença dEle. Ele está olhando para nós, Ele está nos forjando em meio a guerras, em meio a batalhas, em meio a renúncia, ou em meio a muitas vezes choros, porque nós estamos semeando com lágrimas, mas haverá um dia que eu e você vamos voltar colhendo os nossos feixes, colhendo, vivendo e semeando, mas voltando, colhendo, vivendo e pegando a nossa colheita e desfrutando da nossa colheita. Oh, em nome de Jesus, comece. Se você até hoje não tinha vivido nada com o Senhor, não tinha vivido experiências, você tem esforço muito, faz muitas vezes força, você precisa de muitas vezes gastar tempo até sentir a presença de Deus. Muitas vezes você vem e sai da igreja e nem sente a presença de Deus. Você precisa construir uma história hoje com o Senhor. Você viveu coisas maravilhosas no teu passado, mas hoje as coisas não são mais como antes. Você precisa fazer um pacto com o Senhor e falar: a partir de hoje eu não vou ser mais roubado na minha história, porque eu volto para a tua presença, eu volto para o caminho da onde eu saí, e eu vou viver e começar a escrever e viver uma nova história contigo. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você precisa entender isso. Uma história não é escrita do dia para a noite. O que eu tenho hoje não foi do dia para a noite. Eu tive que renunciar a muitas coisas e ainda preciso de muitas outras. Eu tive que me santificar muito. Não olhe para a vida de um pastor, de alguém que está aqui muitas vezes ministrando, de alguém que está aqui, fique vislumbrado. Ai, como é, nossa. Não fique vislumbrado. Não fique vislumbrado porque você não sabe o preço que é preciso ser pago. Você não sabe o preço que precisa ser pago. Não fique vislumbrado com a unção de ninguém, com homem, com mulher, com ninguém. Você não sabe o preço que precisa ser pago. Vá construir a sua história com Deus. Vá viver a sua história. Vá viver a sua vida com o Senhor. Por isso que a gente não pode ter inveja de ninguém. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a vida do outro é a vida do outro. A vida do outro nunca será a sua. Nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque o projeto que Deus escolheu para a vida do outro é particular e individual. E aquilo que Ele escolheu para a tua vida é em particular e individual para você. Então descubra, ao invés de ficar olhando, vislumbrando com quem quer que seja, vá descobrir, vá entender qual é aquilo que Deus, o projeto, aquilo que Deus tem para a tua vida, para que aí então você saiba, é isso que o Senhor tem para minha vida. Então você comece a conduzir e viver toda a sua vida, seja a vida profissional, familiar, tudo baseado naquilo que o Senhor tem para a tua vida, como projeto de vida. Amém. O Senhor te chamou para ser um profeta, uma profetisa, quando é mulher, maravilha. Então comece até o teu trabalho. Se você, não, eu vou escolher um trabalho home office, que eu trabalho em casa. Se o Senhor te chamou para profeta, escolha um lugar onde tem mais gente, porque ali é onde o Senhor vai te usar para falar com as pessoas. Não, mas o Senhor me chamou para o Senhor me chamou para apacentar. O Senhor me chamou para evangelizar. Então, minha filha, você tem que estar no meio de gente. O Senhor te chamou para ser pastor. Então, você tem que estar no meio de gente. Amém. Em nome de Jesus, vai
vai viver a sua vida com Jesus. Chega de altos e baixos, chega de ficar se esquivando. Ah, não. Para com isso. Para de ficar se vislumbrando. Ah, porque o pregador tal, porque o fulano. Isso é uma maravilha. Eu adoro ouvir pregadores, né, no YouTube e tal, de outros lugares e tal. Mas eu quero aquilo que Deus tem para minha vida. Eu ouço porque são homens de Deus, mulheres de Deus. Eu ouço muito poucas mulheres, mas ouço homens de Deus, mulheres de Deus ali, né? Deus usa poderosamente. Mas eu quero aquilo que Deus tem para minha vida. Eu não quero aquilo que Deus tem para a vida do outro. Queira, fala assim, eu quero. Fala assim, eu quero. Você quer mesmo? Quer mesmo? Fala assim, eu quero aquilo que Deus tem para mim, não aquilo que Deus tem para o outro. Eu não quero aquilo que Deus tem para o outro. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. Amém? Você que nos assiste, Deus quer construir uma história na tua vida. Vá viver esta vida com Cristo. Vá viver uma história, para que você não olhe para trás e diga, está tudo em branco. O livro tem em branco aqui. Está tudo em branco. Não. Quando você olhar para trás, em nome de Jesus, você vai ver uma história escrita. Uma história, como diz o louvor, uma história escrita pelo dedo de Deus. Aleluia, Deus te abençoe. Amém.